Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história do nosso canal. Como sempre, começo por agradecer a todos os que me assistem, compartem ou partilham as histórias, os que comentam e que em realidade fazem existir, fazem viver este canal e me animam e me motivam cada vez. Antes de começar com a história 2, eu quero responder aqui a umas perguntas que me fizeram numa rede social e que é de onde vou buscar tantas histórias ou como é que eu conto tantas histórias. Bem, é fácil. Nos meus primeiros vídeos, e podem ver aqui no historial para trás, recomendo até, é bom para reviver, quase como o lema da Kodak, recordar e viver, não é? Então, lá atrás, nos meus primeiros vídeos, eu conto que eu, ao longo dos anos, fui escrevendo. Eu tive um acidente grave e depois do acidente fui escrevendo histórias curtas e por vezes até começava a história, e tenho muitas histórias, talvez centenas de histórias delas, de histórias escritas que ainda não lhe consegui dar um fim, porque começo e depois não acabo e começo por escrever outra história e essa vai ficando para trás e por aí adiante. Eu comecei a escrever histórias curtas porque eu leio muito, vocês podem ver que o meu vício é livros. Eu comecei a escrever em libretas, depois comecei a escrever numa aplicação chamada Monthly, uma aplicação parecida a um diário de bordo, um diário pessoal. E este ano, na quarentena, mente vazia, decidi colocá-las em vídeo e partilhar essas histórias. Eu sigo escrevendo e sigo acabando algumas histórias dessas antigas e por isso decidi colocá-las aqui. Algumas foram escutadas, outras li em qualquer lado, outras são inventadas, outras são partilhadas, por assim dizer, mas no fundo deriva daí. A inspiração, a forma como eu lhe dou cor, por assim dizer, um pouco de cor às histórias, lhe dou sentido comum, tem a ver com esse meu hábito de ler e de escrever, e por isso deriva daí a minha inspiração. Qualquer curiosidade que tenham, qualquer pergunta que tenham, não tenham problemas em perguntar-me ou escrever-me por e-mail ou nas redes sociais. Eu sempre que tenho tempo eu respondo a todos e portanto a explicação é essa pergunta, é essa curiosidade que a pessoa que me escreveu tinha. Espero que esteja a ver este vídeo e aqui está a minha resposta, tá? Bem, a história de hoje, seguimos no... Quem viu os últimos vídeos em português deve ter reparado que eu criei uma outra rúbrica, que é Amor com Estrangeiros. Já tenho aí 2 ou 3 para trás e hoje segue mais um vídeo com um amor intercultural, internacional, intercontinental, por assim dizer, e é a vida entre uma uruguaia, chamada Andressa, e Klaus, que é alemão. O título de hoje é Me Apaixonei por um Alemão, tá? Vamos ao banner, vamos chamar o banner e depois do banner voltamos para a história. Até já! Olá de novos, amigos, sejam bem-vindos. Vamos para a história 2, sem perder mais tempo. Conforme eu disse, esta história é parte da rúbrica Amor com Estrangeiros e o título de hoje, da história de hoje, é Me Apaixonei por um Alemão. Seguimos para a história, então. O relacionamento do casal, Andressa e Klaus, começou em maio de 2012 e teve 3 cerimónias diferentes, uma civil e 2 grandes festas, as quais marcaram a união entre ambos. Foram 3 histórias, 3 festas bem diferentes e muito bonitas, e a mistureba Uruguai-Alemanha deu certo, garante a estilista. A estilista é Andressa, tá? A uruguaia e o alemão se conheceram em Buenos Aires, na Argentina, em setembro de 2011. Os dois foram para o país como intercambistas. A maioria das pessoas que estavam de intercâmbio ficou em Buenos Aires por 6 meses, mas Andressa continuou por mais um semestre. Klaus foi embora ao final do primeiro semestre e eles foram-se falando pela internet quase que diariamente. Aí já surge algo, porque ninguém fala diariamente com alguém só porque quer ou só porque foram amigos de intercâmbio, não é certo? É porque existe algum interesse. Já começou aí. Klaus estava muito animado com esta nossa conversa. Quando nos separamos, percebemos que sentíamos mais saudade um do outro do que deveríamos.
Em abril desse mesmo ano, foi o meu aniversário e eu pedi para o meu pai, de presente, se me poderia oferecer uma viagem para os Estados Unidos para ver Klaus, que por sua vez estava lá fazendo um estágio. Meu pai, meio reticente, mas lá me fez essa vontade e eu me mandei para Sacramento, Califórnia, por 10 dias. O melhor, Sacramento fica na Califórnia, tá? Por 10 dias. Contou Andressa. Segundo a Andressa, a viagem foi essencial para o relacionamento que eles têm até hoje. Foi lá que decidimos tentar ficar juntos, apesar da longa distância entre o Uruguai e a Alemanha. A fama de fechadões dos alemães deixou a Andressa com medo de investir nesse amor. Eu confesso que tinha um pouco de medo de me decepcionar depois de ver como seria o Klaus quando estivesse na Alemanha, ou seja, no seu território natural, no seu ambiente natural, na sua zona de conforto. Mas, quando morando aqui, ou seja, ela já vive lá, tá? Eu vejo que ele não mudou nada, ou não, pelo menos não mudou muito. Ele mudou o que todo mundo muda quando está viajando ou morando fora. Todo mundo fica um pouco mais leve e mais festeiro e aberto. Até agora, as diferenças culturais só trouxeram coisas positivas e interessantes, boas por sinal. De vez em quando eu até penso, putz, tem umas manias que só podia ser de alemão, mas eu tenho a certeza que ele também de vez em quando também pensa que em realidade eu com as minhas manias latinas só poderia ser uruguaia mesmo. Brincou e riu. Nós vivemos em Munique, que por sinal é uma das cidades mais quentinhas da Alemanha. Deixa-me botar aqui uma ênfase. Quentinhas na Alemanha, não é? Para os latinos de quentinho não tem nada. Mas pronto, seguimos. Uma das cidades mais quentinhas da Alemanha. O que deixa com um clima similar a Montevideo, capital do Uruguai. Tá? Além dessa semelhança, ela comemora Munique é uma cidade muito ativista, com muita atividade cultural, o que para mim é genial. Munique vale por si só, mas também pela proximidade a outras atrações turísticas, nomeadamente ao castelo Neuschwanstein, nome raro que é melhor eu nem pronunciar. Aquele que serviu de inspiração para o castelo da Disney. Foi por aqui que decidimos começar a nossa primeira visita guiada assim que cheguei. Gostei tanto que depois passámos a vários castelos para visitar naquela zona. Após alguma pesquisa, optámos por fazer visita a esse mesmo castelo e a um outro, e a 2 castelos idealizados pelo rei Cisne, Luís II da Baviera. É super cool e, além disso, a cidade ainda tem um carisma especial, concluiu ela. O idioma, considerado um dos mais difíceis, foi uma barreira inicial para mim. Eu não falava uma palavra de alemão e ele não falava quase nada em espanhol. Quando nos conhecemos, ficámos bastante tempo somente nos falando em inglês, o que, por melhor que falemos o inglês, é um pouco chato por não ser a língua materna de nenhum dos dois. Concordo plenamente. Tu tens que fazer um esforço enorme em traduzir e por vezes as traduções literais não expressam o sentimento ou não expressam o que tu queres na realidade dizer ou mostrar. E sempre provoca aí um frisson. Assim que eu vim morar na Alemanha, decidimos só falar em alemão e espanhol. Hoje não temos qualquer problema com isso e o Klaus consegue ir ao Uruguai ou qualquer outro país que fale espanhol e praticamente só fala em espanhol. Incluso com a minha família e os meus amigos, e eu, claro, já estou bastante adaptada a esta língua dos diabos. Ri ela. A única que eu continuo sem entender até agora é a avó de Klaus, que não fala um alemão oficial, ou pelo menos isso eu entendo. Só fala um dialeto derivado do alemão. E aí a coisa complica. Não entendo nada, contou ela. O dia-a-dia do casal tem um quê de traços de cultura latina. O Klaus adora música latina e é comum que eu volte do trabalho para casa e ele já esteja na cozinha preparando alguma coisa ao som da música latina, a qual ele curte muito. É um luxo para mim. O amo por isso e por muito mais. Por muito mais. O que é que ela quererá dizer mais? Vamos seguir para ver. Um dos maiores medos de Andressa era não encontrar um bom trabalho na Alemanha, mas esse sentimento foi rapidamente superado. Alguns medos não passam, é claro. Estar longe não é fácil e muitas vezes eu penso que estou fazendo a coisa errada. Há pouco tempo o pai de um colega de trabalho americano morreu nos Estados Unidos e ele não conseguiu voar a tempo para o enterro do pai. Eu não sei o que faço se uma coisa dessas acontecer comigo. Eu acho que eu nunca ia me perdoar por ter estado longe nesse momento, um momento de luto da minha família. Mas enfim,
Me acalma um pouco pensar que eu pagaria cada centavo que eu tenho para ir no primeiro voo para o Uruguai. E é que há vários voos por dia que me podem levar ao meu destino. Isso me tranquiliza um pouco. Klaus também se derrete pela doçura da Andrea e comenta: uma das coisas que eu mais gosto da Andressa é o facto de ela ser forte e independente e ao mesmo tempo muito amável, doce e tudo que um homem europeu pode querer numa mulher. Eles vivem numa ótima zona da cidade, passam o tempo viajando quando têm tempo e dizem em uníssono: seguimos nos apaixonando todos os dias um pelo outro. Parece que foi ontem que nos conhecemos e seguimos com essa chama fantástica na nossa relação. Simplesmente estamos felizes com a vida que escolhemos. Muito bem, os meus parabéns para a Andressa e Klaus. E a história é linda de se contar, é linda de se viver e acho que é uma recomendação para muitos casais. Eu acho que os matrimónios ou os casais que se juntam, união de facto, o que querem dizer, o que querem que façam, desde que vivam em conjunto e vivem um para o outro, eu acho que se faz disso mesmo. Se faz e se constrói de um momento de paixão entre as pessoas a todo momento, e eu acho que é super importante manter essa chama acesa, apaixonar-se todos os dias pelo outro e fazer com que o outro se apaixone todos os dias por esse. Recordo constantemente nos meus vídeos, e hoje não é diferente, do passado quem vive são os museus, tá? Nós não vivemos nada do passado e tampouco vivemos do futuro. O futuro, como se costuma dizer, a Deus pertence, não é nosso. E nós, quando chegarmos lá, já não é futuro, é presente. Então devemos viver o presente. E no presente devemos fazer o melhor que faça sentir a nossa companheira, ou companheiro, no caso de quem nos esteja a ver, e o melhor que nos faça sentir a nós mesmos. Não sejamos egoístas, porque um dos grandes segredos dos matrimónios é saber partilhar, saber perdoar, saber ceder. E quando eu digo saber ceder, também é saber ceder espaço, saber ceder tempo, saber ceder atenção, saber ceder carinho, ceder amor. É o tempo de cedência. Quando ambos cedem algo, nunca existe brigas. Recordo um dito português que diz que quando um não quer, dois não brigam, tá? Portanto, espero que esta história seja de inspiração a vocês. Se têm alguma história ou se conhecem alguma história similar ou de relacionamentos interculturais ou intercontinentais ou internacionais, por favor, enviem uma história, comentem nos comentários e espero que tenham desfrutado muito desta história, que curtam, que desfrutem, que compartam, que partilhem a história e, acima de tudo, sejam felizes. Um beijo grande, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau!